Olá, você aí de casa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Melquisedeque e, dando continuidade às nossas aulas sobre os circuitos elétricos, hoje a gente vai discutir os geradores reais, certo? Então a gente vai falar sobre a força eletromotriz e mais adiante a gente vai também falar sobre a força contra-eletromotriz, o que são essas duas grandezas aqui que a gente define na física. Então, primeiro vamos definir o que é a força eletromotriz, certo? Então, aqui a gente tem um esquema de um circuito elétrico, onde você tem uma bateria, polo positivo da bateria, polo negativo da bateria, e essa bateria está ligada por um fio nesse resistor. É um circuito simples, onde você tem apenas uma bateria e um resistor. Até então, a gente vinha discutindo circuitos como esse, considerando baterias ideais, né? Ou seja, aquelas baterias que simplesmente pegavam a energia e transformavam em energia elétrica, né? Fazendo os portadores de cargas se moverem aqui através do fio, alimentando esse resistor com uma corrente elétrica. Então agora a gente vai definir uma bateria real, né? Um gerador real, certo? Nesse gerador real, além de você ter a produção, a transformação de energia elétrica em um tipo de energia elétrica útil, você vai ter também uma quantidade de energia que vai ser dissipada, que vai ser perdida aqui no interior do gerador. Mas antes disso, vamos imaginar aqui nesse circuito, né? O que é que a gente tem aqui nesse circuito? Imagine que você tem a corrente elétrica, né? Considerando a corrente convencional, né? Formada de cargas positivas, onde essas cargas elas vão se mover a partir do polo positivo da bateria, né? Circulando aqui por esse circuito, passando pelo resistor e retornando aqui para o polo negativo dessa bateria, né? E aí o que acontece? Como é que você imagina que a corrente elétrica ela vai passar do polo negativo para o polo positivo da bateria por dentro da bateria, né, para fechar esse circuito? A corrente elétrica ela está circulando aqui nesse sentido, né, uma corrente convencional, ela está aqui circulando no sentido anti-horário, e aí em algum momento essa corrente vai atravessar aqui a bateria. Só que se você está imaginando uma corrente convencional, que é formada de cargas positivas, quando essas cargas positivas chegam aqui no polo negativo da bateria, observe que o polo negativo da bateria é como se fosse cargas negativas que estão aqui nesse ponto do circuito, nesse ponto da bateria. E aí, as cargas positivas dessa corrente elétrica que chegasse nesse ponto aqui, elas teoricamente ficariam presas aqui, né? E não atravessariam por dentro da bateria, chegando lá no polo positivo. Porque, como a gente sabe, cargas de sinais contrários se atraem e cargas de sinais iguais se repelem, né? Então, você não imaginaria como é que a carga elétrica positiva dessa corrente elétrica iria atravessar do polo negativo para o polo positivo da bateria por dentro da bateria, né? Então, como é que isso acontece? Como é que é feito esse processo? Como é que a bateria leva essas cargas positivas desse polo até esse polo positivo? Então, para isso, a bateria ela precisa realizar uma certa quantidade de trabalho sobre essas cargas positivas, levando a carga do polo negativo até o polo positivo. A situação é semelhante ao que a gente pode observar aqui nessa outra ilustração. Então, nessa situação aqui, nesse esquema, você tem aqui um caminho, como se fosse um tobogã, onde uma bolinha ela desceria através desse tobogã, passaria aqui por esse brinquedo, né, e chegaria aqui no ponto mais baixo da bateria. Seria como se eu tivesse uma carga saindo do potencial mais alto, aqui nesse esquema, nessa representação, e descendo até o potencial mais baixo, né? Quando está aqui embaixo, a bolinha, naturalmente, ela não tem como sair daqui do ponto mais baixo e vir aqui para o ponto mais alto. Para isso acontecer, é necessário que exista alguém realizando uma certa quantidade de trabalho sobre essa bolinha, levando a bolinha do ponto mais baixo até o ponto mais alto. E aí o circuito se fecha, né? Uma vez o circuito fechando, a bolinha continua descendo aqui e atravessando esse brinquedo, né? E alimentando aqui esse brinquedo. Então a mesma coisa é o que acontece aqui na bateria, né? Nesse circuito onde eu tenho uma bateria e um resistor.
a carga elétrica ela sai do polo positivo, desce aqui em direção ao potencial mais baixo, passando pelo resistor, chega no potencial mais baixo e quando está aqui embaixo, a bateria ela vai realizar uma certa quantidade de trabalho sobre essas cargas positivas, levando a carga do potencial mais baixo até o potencial mais alto. Essa transformação, esse trabalho realizado aqui dentro da bateria, são as transformações de energia que acontecem aqui no interior da bateria, desse gerador. Se for uma bateria de carro, então é uma transformação que transforma a energia química em energia elétrica. Se esse gerador for uma hidrelétrica, o gerador estaria transformando energia mecânica em energia elétrica, como a gente viu lá no início. Então, observe que é necessário que a bateria realize trabalho sobre as cargas para levar a carga do potencial mais baixo até o potencial mais alto, certo? Então, a partir desse trabalho, dessa quantidade de trabalho que a bateria realiza, a gente vai definir a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz a gente vai definir dessa maneira aqui, a constante de proporcionalidade, razão entre o trabalho e a quantidade de carga, é chamada de força eletromotriz. A gente vai representar a força eletromotriz com essa letrinha, esse epsilon, é uma letra grega, e a unidade da força eletromotriz no sistema internacional vai ser dada em volts, também a mesma unidade de tensão. Então, força eletromotriz é igual ao trabalho realizado sobre os portadores de cargas, aqui dentro da bateria, dividido pela quantidade de cargas que está sendo levadas do potencial mais baixo até o potencial mais alto. Então, essa é a definição da força eletromotriz. E aí, preste atenção que, apesar de a gente chamar de força, essa grandeza, ela não é uma força. Lembre-se que a unidade de força é Newton. No sistema internacional, a unidade de força é um Newton. Mas aqui a força eletromotriz, é a grandeza que a gente está denominando agora, a unidade da força eletromotriz é volts, a mesma unidade de tensão. E assim, definindo a força eletromotriz, vamos falar agora sobre um gerador real. A gente viu que num gerador ideal, toda a energia elétrica que era transformada ali dentro do gerador era utilizada para alimentar o seu circuito elétrico, era transformada em energia útil, certo? Porém, a gente sabe que nos casos reais, em um gerador real, quando você tem, por exemplo, uma bateria real, você não tem toda essa energia sendo aproveitada, sendo totalmente utilizada. Então, quando a gente está discutindo um gerador real, você observa que a quantidade de energia que esse gerador fornece, parte dessa energia ela é dissipada na forma de calor, ela se perde aqui na bateria na forma de calor, e outra parte da energia, das transformações de energia que acontece aqui dentro da bateria, é o que é realmente utilizada por essa bateria. Então esse é o caso de um gerador real. A mesma coisa acontece em geradores reais. Parte da energia ela vai se perdendo aqui para o ambiente e somente uma parte da energia que é transformada dentro do gerador é que realmente vai ser utilizado no circuito. Ok? E aí a gente vai dizer que a potência total do gerador está relacionada com a energia consumida por ele. Exemplo aqui da bateria seria a energia química. E assim, se a gente definiu a força eletromotriz como sendo o trabalho dividido pela carga, o trabalho também a gente pode calcular como sendo a variação da energia potencial. A variação da energia potencial que eu tive ali nos terminais da bateria. Isso aqui, então, dividido pela carga, vai me dar a força eletromotriz. Então, eu posso calcular a força eletromotriz como sendo o trabalho dividido pela quantidade de carga, ou posso calcular a força eletromotriz como sendo a variação da energia potencial dividido pela quantidade de cargas. Com essa equação, eu posso encontrar também que a quantidade de energia potencial que foi transformada aqui no interior da bateria vai ser igual à força eletromotriz vezes a quantidade de cargas. Ok? Por outro lado, vocês devem lembrar lá de Física 1, que a gente definiu também a potência, a grandeza, potência,
como sendo a quantidade de energia, a variação da energia, dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, a gente calcula a potência como sendo a rapidez com que a transformação de energia acontece. É a rapidez com que o trabalho é realizado sobre os portadores de carga. E aí, para calcular essa potência, é só dividir a energia pelo tempo, pelo intervalo de tempo. E aí, como a energia a gente definiu a partir da força eletromotriz como sendo epsilon vezes Q, né? A força eletromotriz vezes a carga, então a quantidade de energia vai ser a força eletromotriz vezes a carga, isso aqui dividido pelo tempo, vai me dar a potência. Carga dividido pelo intervalo de tempo é a definição de corrente elétrica. Então eu posso calcular a potência como sendo a força eletromotriz do meu gerador vezes a corrente elétrica que atravessa esse gerador. Certo? Então, com essa equação, eu calculo a potência em um circuito onde eu tenho uma bateria real. Né? Lembre-se que a força eletromotriz é dada em volts e a corrente elétrica é dada em ampere, de maneira que a potência vai ser dada em watts. A unidade de potência é watts. Okay? E aí, para a gente representar uma bateria real, né, um gerador real, a gente vai usar esse símbolo aqui. Ó. Então, aqui nesse símbolo, dentro desse tracejado que eu tenho aqui nessa figura, eu estou representando a minha bateria real, certo? Então, aqui estaria a foto do circuito, onde eu tenho uma bateria, polo positivo, polo negativo, aí eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá, né? E essa bateria está alimentando essa lâmpada, certo? Então, desenhando isso aqui como um circuito, a lâmpada seria esse resistor e a minha bateria seria isso que está aqui dentro desse tracejado aqui, desse retângulo tracejado. Ok? Observe que dentro desse retângulo tracejado eu tenho aqui também uma resistência, ou seja, eu estou considerando a resistência interna da minha bateria. Lembre-se que quanto maior for o valor dessa resistência interna da bateria, maior vai ser a dificuldade da corrente elétrica atravessar essa bateria, ou seja, a bateria vai perdendo a sua capacidade de gerar corrente elétrica. É quando você aumenta o valor da resistência interna dessa bateria. Ok? E aí observe que nessa representação aqui do nosso gerador real, eu tenho aqui o símbolo de um gerador ideal, né, que é esses dois tracinhos, né, polo positivo, polo negativo, e eu tenho aqui o R, que eu estou considerando um R minúsculo, para chamar a atenção a vocês que esse R minúsculo representa a resistência interna da bateria, não é a resistência externa do circuito, certo? A resistência externa do circuito a gente representa com um R maiúsculo, tá? E aí, trazendo essa figura aqui para baixo, ó, então aqui estaria a representação do meu gerador. Então, isso aqui seria um gerador. As duas barrinhas aqui representam um gerador ideal e essa resistência aqui com R minúsculo corresponde à resistência interna da bateria. Observe que nessa representação aqui da bateria, a corrente elétrica ela está partindo do polo de potencial mais baixo da bateria até o polo de potencial mais alto da bateria. Isso é o sentido correto da corrente elétrica dentro da bateria. Lembre-se lá do circuito. Se você pensar aqui no circuito, a corrente elétrica ela sai do polo positivo da bateria, aí circula através do circuito elétrico e vem aqui em direção ao polo negativo da bateria. Porém, dentro da bateria, a corrente elétrica ela passa do polo negativo para o polo positivo. Então, dentro da bateria, a corrente elétrica ela vai do polo de potencial mais baixo até o polo de potencial mais alto. Ok? De acordo com o princípio da conservação da energia, a diferença de potencial essa diferença de potencial aqui entre os terminais do gerador pode ser calculado como segue.
Então, a diferença de potencial deste polo para esse polo aqui da bateria, a gente vai calcular dessa maneira. Ou seja, vai ser a potência total dessa bateria, vai ser igual à potência útil mais a potência dissipada, né? Ou seja, a quantidade de energia útil que sai da bateria mais a quantidade de energia que foi dissipada por intervalo de tempo vai me dar a potência, né? Então, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. E aí, a potência total vai ser igual a força eletromotriz vezes a corrente elétrica, né? A potência total é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. A potência útil é o que vai realmente ser utilizado no nosso circuito elétrico. É calculada como sendo a tensão da bateria vezes a corrente elétrica, mais a potência dissipada, onde essa potência dissipada é a potência que foi dissipada aqui, ó, na resistência interna da bateria. Então, a potência dissipada na resistência interna da bateria, a gente calcula utilizando a equação, né, resistência vezes a corrente elevado ao quadrado. E aí, se eu dividir toda essa equação aqui por I, né, pela corrente elétrica, então eu tenho um I aqui, eu tenho um I aqui e tenho I ao quadrado. Então, eu vou cancelar esse quadrado, vai cancelar esse I aqui, vai desaparecer esse I, e jogando esse termo para o outro lado da equação, a gente vai encontrar que U é igual a força eletromotriz menos RI. Né? Essa equação aqui é o que vai fornecer realmente qual é a tensão, ou seja, a diferença de potencial nos terminais de um gerador real. Então, em um gerador real, a tensão elétrica que ela vai fornecer para o nosso circuito, essa tensão é igual à força eletromotriz menos R vezes I, onde esse RI é a tensão associada à quantidade de energia que foi perdida, né, aqui pela resistência interna, e o epsilon seria a força eletromotriz do nosso gerador. Então, isso daqui é a tensão que vai alimentar o nosso circuito elétrico, no caso, quando a gente considera um gerador real. Observe que essa equação da tensão, ela é uma equação que depende linearmente da corrente elétrica. Essa aqui é uma equação do primeiro grau, é uma linha reta. Se eu fizer um gráfico da tensão versus a corrente elétrica, isso daqui vai ser uma linha reta. E aí aqui nós temos esse gráfico, tensão versus a corrente elétrica que o nosso gerador está fornecendo para o circuito. O que vai acontecer? Como ali naquela equação eu tinha aqui o sinal negativo ou na corrente elétrica, então essa função é uma função decrescente. A tensão ela diminui com o aumento da corrente elétrica. De maneira que quando você tem o U máximo, a tensão máxima do nosso gerador, aqui em cima, ó, a tensão máxima do nosso gerador é igual à força eletromotriz. Isso daqui vai acontecer quando a corrente elétrica for igual a zero. Então, naquela nossa equação, ó, U igual a epsilon menos RI. Quando I for igual a zero, então a tensão é igual à força eletromotriz. Isso daqui vai acontecer na hora que o nosso circuito estiver aberto. Se aqui nesse circuito eu tiver uma chave abrindo, tiver um interruptor que abre o circuito, não permitindo que a corrente elétrica atravesse o circuito, então nesse caso a corrente elétrica vai ser igual a zero. Quando a corrente elétrica for igual a zero, a tensão é igual à força eletromotriz. Então, nesse momento, a gente vai dizer que a força eletromotriz tem o mesmo valor da tensão elétrica do gerador. Ok? Quando a corrente é máxima, ou seja, à medida que a corrente elétrica vai aumentando e atinge aqui um valor máximo, quando a corrente é máxima, a diferença de potencial entre os terminais é nula. Então, quando a corrente for máxima, a diferença de potencial aqui vai ser igual a zero. Neste caso, a intensidade é chamada de corrente curto-circuito. Então, a gente diz que
Quando a tensão for zero, significa que você está com a corrente máxima e é como se a gente tivesse dado um curto-circuito no nosso gerador. Então aqui no nosso circuito é como se eu pegasse um fio e atravessasse um fio direto aqui do polo negativo da bateria até o polo positivo da bateria. Neste caso a gente está dando um curto-circuito no nosso gerador. Com esse curto-circuito você vai ter uma corrente máxima. E aí é claro que dependendo do valor desse nosso gerador, né, da quantidade de energia que esse nosso gerador pode transformar, então pode ser que esse curto-circuito produza uma corrente tão grande que o fio que você usou para ligar aqui direto o polo negativo e o polo positivo faça esse fio queimar. Né? Então por isso que a gente chama de corrente de curto-circuito. Okay? A corrente de curto-circuito é quando a tensão é igual a zero, né? Então quando U é igual a zero, aí sendo U igual a zero, o epsilon passa para o lado de cá da equação e o R passa dividindo, de maneira que a corrente de curto-circuito, a corrente máxima, vai ser igual a epsilon dividido por R. Então o valor dessa corrente máxima aqui, a corrente de curto-circuito, é igual a epsilon dividido por R, pela resistência interna da bateria. Ok? E para calcular o rendimento de um gerador real, né? Então o rendimento é aquela quantidade de energia útil dividido pela energia total que o seu gerador está fornecendo. Então a gente pode calcular a potência, quer dizer, o rendimento desse gerador a partir da potência, né? Usando essa equação aqui. Ó. O N vai representar o rendimento do nosso gerador e o rendimento vai ser igual à potência útil, ou seja, aquela potência que de fato está sendo utilizada pelo nosso circuito, dividido pela potência total. Potência útil é igual a U vezes I, ou seja, a tensão da bateria vezes a corrente elétrica. A potência total é igual à força eletromotriz vezes I. E aí, dividindo aqui esses dois valores, né, o I dividido por I vai ser igual a U, de maneira que o rendimento vai ser igual à tensão fornecida pela bateria dividido pela força eletromotriz. Se eu multiplicar esse valor aqui por 100%, né, então eu vou ter o rendimento do nosso gerador em porcentagem. Né? Isso vai multiplicar essa razão aqui por 100. Para representar os ganhos e as perdas de energia potencial dos portadores de carga elétrica, utilizam-se um esquema denominado de perfil dos potenciais. Então, vamos aqui analisar como é que vai ser o ganho e a perda de energia elétrica, né, através de um circuito elétrico, mais especificamente aqui, através de um gerador. Então, imagine que a gente tem aqui o nosso gerador real, né? Aqui está a força eletromotriz, aqui está a resistência interna do nosso gerador, e o polo A corresponde ao polo negativo da bateria, o polo B corresponde ao polo positivo do nosso gerador, né? Ou bateria. E aí o que a gente está usando aqui para representar o ganho de potencial, ou as perdas de potencial ao longo desse gerador, o ganho que os portadores de carga vão sofrer aqui quando eles atravessam o nosso gerador, a gente vai usar esse gráfico que está aqui embaixo. Então a gente diz que no polo A, no ponto A, esses portadores de carga, eles possuem uma tensão, um potencial que a gente chama aqui de VA. Então esse é o potencial mais baixo. Então observe que desse ponto A do circuito até o polo negativo da bateria, o potencial é o mesmo, é igual a VA. Quando essas cargas elétricas atravessam do polo negativo para o polo positivo da bateria, o potencial aumenta. Então ele aumenta até chegar nesse valor aqui. Esse valor aqui corresponde à força eletromotriz, ao epsilon, que é a nossa força eletromotriz. Então houve um aumento do potencial aqui, desse ponto até esse ponto aqui. E aí chegamos no potencial mais alto. E aí a corrente elétrica continua fluindo para o lado de cá, até a direção para a direita, né?
E aí observe que o potencial não muda até chegar nesse ponto aqui da resistência interna da nossa bateria, do nosso gerador. Então é o mesmo potencial que eu tenho aqui, eu tenho nesse ponto aqui, mesmo potencial. Quando as cargas elétricas atravessam esse ponto do resistor até este outro lado aqui do resistor, o que vai acontecer? Para a corrente elétrica atravessar um resistor, é necessário que exista uma diferença de potencial aqui nos terminais do resistor. E aí, como a corrente está indo aqui para a direita, então a gente sabe que a corrente elétrica convencional ela vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, na representação aqui do nosso diagrama de energia, observe que o potencial estava com esse valor aqui, e aí ele diminui até esse valor aqui. Então, nesse ponto aqui, o potencial das cargas elétricas vai ser mais baixo. Então, eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá. O potencial diminuiu. Deste ponto aqui do resistor até o ponto B, o potencial não muda, é o mesmo, que a gente chamou aqui de VB. Então, neste ponto aqui, eu tenho um potencial VB. De maneira que, se eu quero saber qual é a diferença de potencial nos terminais do meu gerador, então a diferença de potencial do ponto A até o ponto B é a diferença de potencial do nosso gerador, do final do nosso gerador. Então, essa diferença de potencial, U de A até B, isso é a diferença de potencial, vai ser igual o valor do potencial VB, potencial mais alto, menos o valor do potencial VA aqui embaixo. Então, essa diferença aqui, esse valor menos esse valor aqui, vai me dar a diferença de potencial dos terminais do meu gerador. Então, é essa diferença de potencial aqui que o gerador vai fornecer para o seu circuito elétrico, para o nosso circuito elétrico, no caso. Okay? Então, essa seria uma análise que a gente vai fazer para estudar qual vai ser o ganho e as perdas de potencial ou de energia que acontece aí ao longo do circuito. Então, começou de um potencial mais baixo, o potencial aumentou aqui, aí ficou o mesmo potencial até esse ponto. Desse ponto do resistor até esse outro lado do resistor, o potencial diminuiu e chegamos aqui até o ponto B. Veja que a gente seguiu aqui o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica ela está fluindo desse ponto A até o ponto B. Está indo aqui para a direita, do potencial mais alto para, do potencial mais baixo para o potencial mais alto. E aí agora, como é que a gente faz para realizar uma associação de geradores? Então, assim como a gente estudou lá com os resistores, é possível também a gente fazer uma associação de geradores, ou seja, a gente em um mesmo circuito, a gente juntar mais de um gerador. E aí, por exemplo, você tem aqui a representação de uma lanterna, essas lanternas que a gente utiliza em casa, que são alimentadas por pilhas. Então, observe que essa lanterna, nessa figura aqui, ela está alimentada por duas pilhas, duas baterias. São dois geradores. Esses dois geradores aqui, eles estão ligados em série, da mesma forma que a gente fazia lá com os resistores, uma associação em série. A gente coloca uma bateria após a outra na ligação, certo? E aí aqui está a representação do nosso circuito de geradores em série. Em um circuito em série, você tem aqui a primeira bateria, que começa aqui nesse ponto A, vem até esse ponto aqui, onde R1 é a resistência interna dessa primeira bateria e ε1 é a força eletromotriz da bateria 1. Aí deste ponto aqui até este ponto aqui, nós temos a segunda bateria. Então, nessa segunda bateria, eu tenho a resistência interna dessa bateria, seria o R2, e nós temos aqui a força eletromotriz 2, correspondente à bateria 2. Deste ponto até este ponto aqui, até o ponto B, você tem a terceira bateria, resistência interna e a força eletromotriz da terceira bateria. Ok? E aí, como é que a gente pode substituir todas essas três baterias aqui ligadas em série
por uma única bateria equivalente, que faz o mesmo papel no circuito que essas 3 baterias ligadas em série juntas. Então, para substituir essas 3 baterias, a gente pode usar uma bateria única, aqui que a gente chama de bateria equivalente, um gerador equivalente. Esse gerador equivalente, ele tem que ter uma resistência interna equivalente e tem que ter uma força eletromotriz equivalente também. De maneira que a diferença de potencial entre A e B nos terminais desse meu gerador, aqui a diferença de potencial U nos terminais do gerador, tem que ser igual à diferença de potencial que você tem aqui nos 3 geradores ligados em série, do ponto A até o ponto B. A diferença de potencial total aqui tem que ser igual a essa diferença de potencial aqui do nosso gerador equivalente. E aí como é que a gente faz para calcular quem seria a força eletromotriz equivalente e quem seria a resistência interna equivalente para esse gerador único aqui, que substituiria esses 3. Então, para fazer esse cálculo, o que a gente vai considerar? A diferença de potencial total aqui, a gente chamou de U. Então, U tem que ser igual à diferença de potencial que eu tenho desse ponto A até esse ponto aqui, na primeira bateria, que é U1, a diferença de potencial da primeira bateria, mais a diferença de potencial da segunda bateria, mais a diferença de potencial da terceira bateria. Isso me dá a diferença de potencial total, a tensão total. Então, U tem que ser igual a U1 mais U2 mais U3. Só que U vai ser igual. Quem é U1 para o nosso primeiro gerador aqui? Então, U1, a tensão 1, vai ser igual a força eletromotriz 1 menos R1 vezes I, a corrente que atravessa aqui o sistema de baterias. Então, a resistência vezes I. Então, isso daqui, esses 2 termos aqui, me dá a tensão 1. Aí, mais, quem vai ser a tensão 2? A tensão 2 vai ser a força eletromotriz 2 menos R2 vezes I, mais a tensão 3, que é igual a força eletromotriz 3 menos R3 vezes I. E aí, simplificando aqui, reescrevendo essa equação, eu posso dizer que U vai ser igual. Aí, juntei aqui os 3 termos das forças eletromotriz. Então, eu tenho aqui ε1 mais ε2 mais ε3. Então, está aqui os 3. Aí, menos a corrente vezes a resistência 1, menos a corrente vezes a resistência 1, está aqui. Então, eu coloquei aqui dentro do parêntese a resistência 1 e deixei o sinal negativo e a corrente, o valor da corrente em evidência, ali na nossa equação. De maneira que eu pude juntar esse termo aqui, R1 vezes I, R2 vezes I e R3 vezes I. Só que eu coloquei o I em evidência aqui fora. Então, I vezes R1 com sinal negativo, está aqui. I vezes R2 com sinal negativo, está aqui. I vezes R3 com sinal negativo, está aqui. Então, reescrevi a equação dessa maneira. Reescrevendo a equação dessa maneira, eu posso identificar essa soma das 3 forças eletromotrizes aqui, ε1 mais ε2 mais ε3, eu posso chamar essa soma aqui de ε equivalente, ou seja, a força eletromotriz equivalente, que vai ser o valor que a gente vai utilizar aqui, na força eletromotriz equivalente, onde essa força eletromotriz equivalente é igual a ε1 mais ε2 mais ε3. Da mesma forma que a soma das resistências aqui, R1 mais R2, R3, eu vou chamar de R equivalente, que seria esse R equivalente aqui do nosso gerador final aqui, que substitui esses 3. Então, R equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Então, o que eu estou concluindo? Que em uma associação em série de geradores, eu posso substituir esses 3 geradores por um único gerador que possua essa resistência equivalente, que é calculado com essa equação,
e possua essa força eletromotriz equivalente, que é calculado como sendo ε1 mais ε2 mais ε3. Então, isso é o que acontece em uma associação de geradores em série. Okay? Agora vamos ver a associação de geradores em paralelo. Então, aqui nós temos uma situação onde eu tenho duas baterias, dois geradores ligados em paralelo, e esses dois geradores estão alimentando essa lâmpada. Okay? Então, imagine um outro circuito onde eu tenha, por exemplo, 4 geradores. Então, aqui está o primeiro gerador, aqui em cima, nesse circuito aqui em cima. Aqui eu tenho o segundo gerador, aqui o nosso terceiro gerador e aqui o quarto gerador. Todos eles, os 4 aqui, estão ligados em paralelo. Observe que a diferença de potencial daqui para cá são a mesma nos 4 geradores. Essa diferença de potencial eu chamei aqui de U. Okay? E aí, qual seria o nosso gerador equivalente que iria substituir esses 4? Para substituir esses 4, eu usaria um outro gerador aqui, que tivesse uma força eletromotriz equivalente e uma resistência interna equivalente. Então, isso daqui substituiria esses 4 geradores ligados em paralelo. Okay? E aí, como é que eu vou calcular os valores aqui da força eletromotriz e da resistência equivalente? Para calcular esses valores, eu vou partir agora da corrente elétrica. A corrente elétrica que vai atravessar esses 4 geradores aqui, essa corrente, quando ela sai aqui desse ponto e chega nesse ponto aqui do circuito, essa corrente aqui ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai passar pelo gerador de cima, outra parte vem por esse gerador aqui, outra parte da corrente vem por esse gerador e outra parte vem por esse gerador aqui embaixo. De maneira que, se eu tenho aqui 4 geradores iguais, 4 geradores idênticos, eu posso dizer que a corrente que atravessa cada um desses geradores vai ser a corrente I dividido pelo número de geradores. No caso aqui tem 4, então seria 1 dividido por 4. Então, uma corrente igual a 1 dividido por 4 estaria atravessando, uma corrente igual a I dividido por 4 estaria atravessando cada um desses geradores. E aí no final aqui do circuito, as 4 correntes se juntam novamente e seguem aqui nesse fio. E aí essa corrente vai então alimentar o nosso circuito elétrico. Okay? De maneira que a corrente total que eu tenho aqui nesses 4 geradores, a corrente total vai ser igual a corrente 1, no gerador 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3, mais a corrente 4. Então está aqui, I1, I2, I3 e 4. Seria a soma das 4. De maneira que, como os geradores são todos idênticos, então eu sei que I1 é igual a I2, a corrente 1 é igual a corrente 2, que é igual a corrente 3, que é igual a corrente 4, e essas correntes são iguais a I dividido por N. Certo? Então, com essa informação aqui, a gente vai calcular quem seria o nosso gerador equivalente que iria substituir esses 4. Certo? A DDP nesses 4 geradores, desse ponto até esse ponto aqui, a diferença de potencial tem que ser igual à diferença de potencial que eu tenho nesse ponto entre esse ponto aqui. Essa diferença de potencial tem que ser iguais. Então, nesse circuito aqui, eu vou ter uma diferença de potencial que é igual a epsilon menos epsilon, que é a força eletromotriz de cada um dos geradores, epsilon, menos R, a resistência interna, vezes a corrente que atravessa esse gerador. Então, vezes a corrente, está aqui I dividido por N. E para esse gerador equivalente aqui embaixo, a diferença de potencial, o U, seria igual a epsilon equivalente, menos a resistência equivalente, vezes I. E aí, comparando essas duas equações, para que essa equação aqui, para que essa tensão seja igual a essa tensão aqui, a gente vai ter que encontrar valores onde a força eletromotriz equivalente aqui, seja igual a esse epsilon aqui.
ou seja, a força eletromotriz equivalente para esse circuito, para esse gerador, tem que ser a mesma força eletromotriz que eu tenho aqui em um gerador ali em cima. Então, epsilon é Q, né, equivalente, tem que ser igual a epsilon. E, olhando aqui para essa, comparando esse termo da equação com esse termo aqui, a gente tem que, aqui eu tenho a corrente, aqui eu tenho a corrente, e aí comparando o R com esse R aqui, ó, eu observo que o R equivalente aqui dessa equação tem que ser igual a Rn a R dividido por N. Então, a resistência equivalente tem que ser igual a resistência a R dividido por N. Ou seja, essa resistência equivalente aqui do nosso gerador final aqui, ela tem que ser igual à resistência equivalente de cada gerador que eu tinha lá no nosso circuito paralelo, dividido por N. Com essas informações aqui, eu calculo quem seria o nosso o gerador equivalente que substituiria essas 4 baterias aqui que estão utilizadas em paralelo, né, que estão sendo ligadas em paralelo. Okay? E aí vocês podem perguntar, professor, mas qual é a vantagem de se usar um sistema de baterias ligados em paralelo ou um sistema de baterias ligados em série? Quando você tem um sistema de baterias ligado em paralelo, é possível que você forneça uma corrente maior para o circuito que está sendo alimentado do que em um circuito em paralelo. Então, com as baterias ligadas em paralelo, você tem um fornecimento de corrente maior para o circuito. Claro que a quantidade de corrente que vai ser fornecida para o circuito depende do circuito que você colocou aqui. Então, é necessário que o circuito precise de uma quantidade grande de corrente. E aí, se ele precisa de uma quantidade grande de corrente, é mais indicado que você coloque esses geradores ligados em paralelo. Ok? Ao mesmo passo que, observe que nessa ligação aqui, a diferença de potencial que você precisa alimentar aqui o seu circuito, no caso aqui essa lâmpada, a diferença potencial é a diferença potencial de uma única bateria dessa, é o U para uma única bateria dessa. Uma vez que a diferença potencial que eu tenho daqui para cá é a mesma diferença potencial que eu tenho desse ponto para cá, que é a mesma diferença potencial que eu tenho desse ponto para cá. Ao contrário da ligação em série. Na ligação em série, a diferença de potencial de cada bateria, se eu juntar elas, 3 baterias em série, a diferença potencial total aqui vai ser a soma da diferença potencial de cada bateria. Então vai ser o 1 mais o 2 mais o 3. Então eu preciso que a lâmpada que está sendo alimentada por essas baterias aqui ligadas em série funcionem com uma tensão, com uma diferença potencial mais elevada. Ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. A gente falou sobre a força eletromotriz, a gente viu como é que acontece a transformação de energia no interior de um gerador real de energia elétrica. A gente viu como fazer o cálculo da associação de geradores reais em série e em paralelo. Em um próximo encontro a gente vai fazer exercícios para praticar um pouco disso que a gente acabou de aprender aqui nessa aula. Por hoje é só e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.